Muito bem. Então, agora sim, boa noite a todos. Meu nome é Auro Ruschel. Desde já agradeço, né, a participação de todos nessa noite, onde trataremos dos desafios e oportunidades do cenário econômico com a Jane Guerra. E gostaria de trazer umas rápidas palavras antes de passar, né, a palavra para a Jane, dizendo que nós, aqui no escritório Auro Ruschel, advogados associados, seguimos a nossa tradição de gerarmos conteúdo e conteúdo qualificado, né, para nossos clientes, amigos, parceiros, colaboradores, né, de modo a fomentar o debate econômico justamente no ambiente que nós estamos inseridos, que é o ambiente empresarial, né, uma vez que o nosso propósito é prestar o serviço jurídico dentro do modelo full service, ou seja, tendo 12 áreas de atuação para as empresas. Também é um momento de início de uma jornada, né, de congratamento, uma vez que no ano que vem completaremos 15 anos de história, uma história de trabalho, uma história de sucesso, né, uma história junto com todo o nosso time, com todos os nossos advogados, de entregar um serviço jurídico de qualidade e sempre gerando novidades, sempre buscando novos desafios, a exemplo do que fizemos esse ano, né, de estruturarmos a nossa filial em Curitiba, sendo que nós já temos, né, nossa operação em São Paulo há alguns anos. E o momento realmente é um momento de dúvidas, é um momento também de oportunidade no nosso dia a dia aqui no escritório, junto aos nossos clientes. É um dia a dia e muitas vezes a gente para debater o cenário político e, sobretudo, o cenário econômico, que é o que realmente importa, que é o que realmente nós nos debruçamos. Eu costumo dizer, né, entrando um pouco na pauta da Giane, que a política é importante, mas pós-eleições a vida precisa continuar, nós precisamos continuar gerando negócios, gerando oportunidades, gerando emprego, gerando novos contratos, fazendo bem, né, humanizando as relações, entregando uma boa advocacia, que é o que nós nos predispomos a fazer. Então, né, como eu estava dizendo, faz parte, né, do momento que nós estamos enquanto escritório, né, procurar entregar um conteúdo de qualidade. Nós temos, nesse sentido, nosso canal no YouTube, onde, né, os nossos advogados estão lá falando sobre temas naturalmente jurídicos e algumas lives também que nós já realizamos. Inclusive, esta live depois ficará depositada no nosso canal, né, de modo que possa ser objeto de consulta, porque seguramente a Jane vai trazer inúmeras informações aqui interessantes. Dentro da nossa programação, né, nós temos 1 hora de evento, separar em 2 momentos, uma apresentação da Giane e depois vamos partir para perguntas, né, para o debate, sendo que as perguntas poderão ser feitas pelo chat. A Giovana, que está nos assessorando, ela vai acompanhar o chat junto comigo, então, na sequência, né, eu falarei, né, farei as perguntas, melhor dizendo, para a Giane, que seguramente responderá a todos a contento. Bem, a Giane dispensa a apresentação, né, todos conhecem. Eu estava comentando anteriormente da live aqui, que é a nossa principal jornalista de economia, que seguramente vai dar um show aqui na nossa noite. Então, Giane, te passo a palavra, obrigado pela presença, agora tudo contigo. Estou aqui como ouvinte agora para aprender um pouco mais. Obrigada, doutora Auro, obrigada pela introdução, né, pela referência, inclusive, mas principalmente obrigada pelo convite, e é uma honra saber que meu trabalho, que meu conteúdo é importante e agrega valor para o trabalho de vocês, para o escritório, para os clientes de vocês, viu? Isso é uma coisa muito importante, é uma conquista para mim, pela qual eu trabalho há bastante tempo e trabalho bastante também. O foco da minha palestra, claro, é economia, né? Mas estou aqui aberta a todos os questionamentos de vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar, o doutor Auro vai passar para mim. Eu até vou tentar fazer minha apresentação aqui rapidinho, para a gente ter mais tempo para conversar, porque eu acho muito importante saber o que vocês querem saber, quais são as dúvidas das pessoas para as quais eu estou falando e no que eu posso ajudar dentro dessa busca da informação
E, enfim, eu sou um pouco suspeita porque sou jornalista, mas acho que informação é essencial no dia a dia, é importantíssima para a tomada de decisão nos negócios, é importantíssima para a tomada de decisão na nossa casa, na nossa família. Então, que eu puder ajudar com essa minha matéria-prima, esse meu insumo, que é a informação, eu estou aqui disponível para vocês. Na toada do que o doutor Auro falou, né, desafios a gente sempre tem. Né? São 20 anos que eu tenho de jornalismo, metade da minha vida, e 15 anos no jornalismo econômico, e eu já vi vários ciclos, e converso com muitos empresários que têm muito mais experiência que eu e que já viveram outros tantos ciclos, e que me contam, né, como vai se ganhando experiência, como vai se ganhando ferramentas para se lidar com esses ciclos com resiliência. E eu tenho sempre uma busca de identificar e noticiar sempre os desafios, mas sempre olhando e tentando jogar um holofote para as oportunidades também. Para quem conseguir enxergar elas, se eu puder ajudar as pessoas, as empresas a enxergar essas oportunidades, eu me dou bastante por satisfeita, né? Porque desafios nós vamos ter sempre. Eu escuto muitas pessoas dizendo que tem que ser otimista, ver o copo meio cheio. Porque o fulano é pessimista, vê o copo meio vazio. Eu gosto de dizer que eu como jornalista, olho o copo e vejo que ele está pela metade. Que ele podia estar vazio, que ele podia estar cheio. E aí eu acho importante ver por que ele não está cheio e ver por que ele não está vazio, né? E aí que depende qual é a expressão. Eu sou realista, né? Eu digo que eu sou uma realista com torcida, né? Porque eu sou realista, mas eu torço, né? Não me acho otimista, não me acho pessimista, tento ser realista e ao mesmo tempo eu tento torcer. Esses tempos nós entrevistávamos no Gaúcha Atualidade, de manhã na Rádio Gaúcha, o economista Alexandre Schwartzman. E a minha colega perguntou para ele se ele era pessimista, ou se ele estava otimista ou pessimista com a situação da economia. E aí ele disse que se considerava um otimista bem informado, né? Um realista bem informado, um otimista bem informado. Então, eu acho que isso é importante, tá? Acho que a gente precisa enxergar bem o que está acontecendo, os problemas e também o que de positivo está sendo feito. E por mais que a gente tenha agora todo um período de incerteza e vários problemas, vários obstáculos, e quando a gente estava projetando um ano de retomada e de saída da pandemia, veio a guerra, eu acho que a gente ainda tem coisas muito interessantes acontecendo. E, como eu falei antes, eu acredito realmente que são ciclos, tá? Que a gente está passando. Eu trago aqui alguns dados, né? Porque a gente trabalha muito com dados na economia. Então, esses aqui são alguns dados que eu olho todas as semanas. Esse relatório Focus, ele é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira. De onde é que vêm esses números? Esses números são coletados com instituições financeiras, né, do mercado financeiro, mas não só financeiras, não. Tem muita entidade empresarial que contribui também para esse relatório, tá? Departamentos de economia de entidades empresariais, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que contribuem para esse relatório. E ele traz essas medianas aí. A projeção dessa semana foi divulgada, depois de bastante tempo a gente sem projeção, ela voltou a ser divulgada, porque nós estávamos com uma greve dos servidores do Banco Central, então nós tivemos ajustes bem interessantes nas projeções dessa semana. O IPCA é a inflação oficial do país, é o IBGE que divulga, e ele mede os preços ao consumidor e é considerado a inflação oficial do país, ou seja, é ele, principalmente, que o Banco Central observa para decidir a taxa de juros. É ele que é usado para monitorar o sistema de metas de inflação que nós temos no país. Ele está alto, ele está mais do que o dobro do que era previsto para a inflação neste ano, mas ele estava bem mais alto nas pesquisas anteriores que foram divulgadas pelo Focus, né? A gente teve, desde então, algumas medidas que foram tomadas pelo governo federal, de redução de tributos, em especial, zerar tributos federais, algumas medidas com impacto muito direto na conta de luz, medidas para redução, né, tanto retirar a cobrança da bandeira tarifária todos os meses, né, que nós estávamos pagando, nós estamos com bandeira verde agora. Também tivemos a privatização da Eletrobras, que injetou bilhões para atenuar o reajuste das contas de luz neste ano.
Essa redução que foi feita por uma lei federal e que, apesar da contrariedade dos governadores, ela foi adotada, né, que é a redução das alíquotas de ICMS para energia, telecomunicações e combustíveis. Isso aí vai ter um impacto bem grande. Agora, em julho, é capaz de nós termos deflação no mês, né? Exatamente por isso. E aí, isso contribui para que se reduza a projeção de inflação para este ano. Claro, tem a grande discussão de que fica para depois dessa conta, né? No ano que vem, quando os impostos federais voltarem a ser cobrados, se tivermos algum problema nas contas públicas em relação a isso, né? Mas, por enquanto, né, sendo ou não eleitoreira, essa medida, ela provoca efeitos práticos, né? E quem abastece o carro e está aqui com a gente já sentiu isso, com certeza. A gasolina foi o que primeiro nos mostrou esse impacto, né, tendo a redução de preços, e quem não gosta de pagar menos pela gasolina, né? Estou na expectativa de que nós tenhamos uma folga no diesel, aí sim a gente vai conseguir ter uma redução mais sustentada da inflação. O PIB, crescimento previsto de 1,59%, é uma previsão de crescimento bem maior do que estava se projetando antes. Bem maior, bem maior. E isso se deve a alguns resultados bem positivos que nós tivemos nos últimos meses de setores. Por exemplo, se achava que a inflação teria um impacto antes nas vendas do varejo, no desempenho do setor de serviços, e isso não aconteceu. O setor de serviços veio muito bem no mês de maio, o último indicador foi divulgado nessa semana. O varejo no país, né, teve um resultado bem baixinho. Aqui no Rio Grande do Sul foi muito bem em maio, mas aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos o frio antecipado, que ajuda muito as vendas do comércio. Então, esses resultados aí acabaram sustentando. De onde que vêm esses resultados? Muito de um consumo represado e muito também da injeção de dinheiro que teve no primeiro semestre do ano, que foi a liberação do saque extraordinário do Fundo de Garantia e também da antecipação da aposentadoria do INSS. Dinheiro que entra na economia circula bem, o comércio sente rapidamente, o setor de serviços também, né? Dólar previsto a R$ 5,13, coloco aqui meio que para constar, porque o dólar já tradicionalmente é difícil de projetar, foi feito inclusive para enlouquecer os economistas, né? O câmbio foi feito para enlouquecer os economistas, mas é importante a gente dar uma olhada no que o mercado está projetando, porque se trabalha, esses dados aqui que eu estou mostrando, eles são usados inclusive no planejamento das empresas, e eu acredito que vários de vocês também usam eles. A previsão de taxa de juros Selic de 13,75% ao ano, devido à inflação, né, para controle de inflação. A gente está aumentando a taxa de juros desde março do ano passado. Outros países começaram mais recentemente, os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa, aperto monetário e cada vez mais intenso. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, pode ser que na próxima reunião aumente ainda mais a taxa de juros de lá. Esse, inclusive, uma preocupação, essa é uma preocupação para o câmbio, porque a taxa de juros subindo nos Estados Unidos atrai dólares para lá e acaba pressionando a valorização do dólar no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Então, esse é um ponto de atenção importante. A inflação nos Estados Unidos nessa semana veio acima do que se projetava. Hoje eu estava dando uma olhada no noticiário norte-americano, eles estão fazendo as mesmas reportagens que a gente faz aqui no supermercado, mostrando aumento do preço do leite, aumento do preço do café, né? E IGPM, o índice que é conhecido, né, o indicador dos contratos, aí a previsão dele é que ele tenha novamente uma alta de 2 dígitos nesse ano, de 12,03%, ainda bem longe daquela alta que ele teve superior a 35% no auge da pandemia, muito provocada pela alta do dólar e pela alta das commodities, mas ainda é uma alta forte. Preços administrados, olha só o que eu falei, o que são os preços administrados? Que de alguma forma eles têm interferência de governo, da Petrobras, das agências reguladoras. Então, como combustíveis, energia elétrica estão sendo alvo dessas medidas federais para controle de inflação, então a gente tem ali a previsão de uma inflação menor, os preços administrados, né, o IPCA administrado. Isso aqui é uma postagem aqui do economista que eu achei bem interessante, né? Porque eu trouxe aqui esse monte de dados, né? Esse monte de dados. Mas eu gosto de lembrar que a economia é uma ciência humana, né?
E a nossa percepção e a nossa experiência, esses fatores e outros são essenciais para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo na economia e saber aplicar e saber projetar e ter aquela malemolência de identificar que os dados podem ser revisados, para onde, qual é o cenário, qual é a banda que a gente trabalha com essas projeções, né? Porque as projeções são feitas para ser revisadas. E quanto mais a gente tem a sensibilidade de identificar, né, o que pode vir, medidas políticas ou não, o que pode vir pela frente, aí a gente consegue revisar essas projeções com mais eficiência e mais rapidez. Quem imaginava que nós teríamos uma guerra? Quem imaginava que nós teríamos uma pandemia, né? Então, acho isso bem interessante. Quais são os desafios? Como eu comentei, a inflação deste ano, e aí eu tive lá em Nova York no início do ano, cobrindo pela 4ª vez a feira de varejo ANRF. É uma feira que acontece há 112 anos. E eu saí de lá dizendo, eu vivi para cobrir uma ANRF nos Estados Unidos e ouvi a maior parte das palestras principais tratarem de inflação de alimentos, né? Então, os principais convidados das palestras neste ano eram da área de varejo de alimentos e de tecnologia. Tecnologia pela necessidade, né, que já existia e que aumentou com a pandemia, e o varejo de alimentos porque eles vivem de forma muito mais intensa as dificuldades que os Estados Unidos estão passando e que são semelhantes às que nós estamos passando aqui, que é aumento de preços, que é grandes problemas de supply chain, é a cadeia de suprimentos, né? Falta de produtos, as prateleiras lá com problemas de abastecimento, tu via nas farmácias, nos mercados, falta de produtos. A gente vê aqui, né, eu conversei esses dias com um supermercadista que diz que não está conseguindo comprar leite condensado, né? E aí eles eram questionados pelos outros varejistas e pelo presidente da Federação Nacional do Varejo, pelos executivos da entidade nacional dos Estados Unidos, o que eles estavam fazendo, né? O que eles estavam identificando, como é que eles estavam lidando com isso, né? O que eles estavam enxergando? As pessoas vão comer mais em casa, vão comprar outra marca, vão dirigir menos, né? Então, o que eles faziam em relação a isso? Muita aposta em marca própria, programa de fidelidade. O presidente do Walmart dizia que a fidelidade do cliente, o CEO do Walmart, né, deu uma palestra lá e disse que a fidelidade do cliente acaba até o momento que o concorrente oferece algo melhor. Achei isso bem interessante. Aqui no Brasil, nós começamos esse processo de controle da inflação já no ano passado, né, como eu comentei antes, bem antes dos Estados Unidos. Inclusive, na imprensa internacional, isso está sendo elogiado, né? Apesar de que no ano passado o Banco Central aqui, inclusive, estava sendo criticado, né? Mas agora se identificou que era a medida que tinha que se tomar, porque a inflação não ia se resolver rapidamente, né? Se mostrou muito mais resiliente do que isso. Aí nós temos inflação, nós temos elevação do juro, o que é um remédio amargo, mas é importante. Há quem discorde, claro, né? Tudo bem, tem as opiniões, mas é um remédio que é o que está sendo adotado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então, assim, são vários países que estão aumentando o juro para, né, como ferramenta para conter a alta de preços. Por que nós estamos tendo alta de preços no mundo todo? É porque tem esse descompasso na cadeia de suprimentos, não é um descompasso que acontece aqui no Rio Grande do Sul e nem nacionalmente, ele é mundial, é global, né? O principal exemplo disso hoje são os semicondutores, né? Então, assim, tu tens hoje veículos de primeira linha sendo vendidos sem funcionalidades, porque as montadoras tiveram que retirar essas funcionalidades para usar menos chips e poder tirar o veículo do pátio. É algo impensado, né? E que os economistas têm dificuldades, inclusive, eu sempre pergunto, porque faz parte do meu trabalho perguntar, mas eles têm grandes dificuldades de fazer projeções, porque isso não aconteceu antes, e os economistas fazem projeções a partir de modelos que já aconteceram. Nós temos a guerra, né? A guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? A Ucrânia é celeiro da Europa, e aí isso provoca na Europa sanções econômicas, e a Rússia responde com queda no fornecimento do gás. E aí a gente tem alta do petróleo, tem alta do gás, e quando tem alta na energia, a inflação se dissemina, né? Então, é o que a gente está tendo que enfrentar agora, não tem como atacar pontualmente, né? Então, é muito mais complicado, tá?
Nós temos as eleições aqui no Brasil, que isso traz um grau de incerteza maior, mas eu diria que em tempos normais a incerteza provocada pelas eleições seria até bem mais elevada, porque a gente, nos últimos anos, a gente viveu na base da incerteza, né? Então, os cenários que nós temos agora, né, são, por um lado, nós temos cenários bem extremos, né? Mas, ao mesmo tempo, nacionalmente, nós temos esses dois candidatos que nós já vimos trabalhando. Então, se tem mais ou menos uma ideia de qual é a linha deles, né? Então, isso é importante. Questão de insumos, logística, foi o que eu falei, né? Portos fechados na China. Hoje mesmo eu entrevistei um empresário de Porto Alegre que está morando na China há 20 anos, e ele trabalha no setor de eletroeletrônica, né? Morou muito tempo em Shenzhen, que é o polo de fornecimento mundial de eletroeletrônica, e ele tenta, inclusive, construir pontes para conseguir suprimentos para os empresários aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil todo. E ele estava contando, né, como está difícil lá. Mas ele também fala da capacidade de reação que a China tem a partir do momento que ela foca em alguma coisa, né? Mas que sim, realmente a política de Covid-0 está deixando eles sem saber se no dia seguinte eles vão poder sair de casa, ou se vão poder fazer a empresa funcionar ou não. É uma entrevista bem interessante. Caso quem quiser, eu posso depois mandar o link, mas já botei há pouco tempo, inclusive, nas minhas redes sociais. Entrevista de meia hora com o empresário. Hoje conversei com ele lá direto da China. Estiagem aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos sentindo o efeito dela agora ainda, porque a safra entrou, nós estamos vendo nos indicadores. Depois de um ano muito bom, nós tivemos a estiagem, inclusive o que está ajudando a fazer com que as nossas exportações aqui do Rio Grande do Sul para a China tenham caído mais ainda, além das dificuldades do mercado chinês, a gente está com menos produto para enviar para lá. Mas agora, na safra de inverno, a previsão é que nós tenhamos uma safra muito boa. E isso vai melhorar o dado do último trimestre, do PIB do último trimestre do Rio Grande do Sul, e como diz o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, nós começaríamos 2023 com o pé direito. E aí eu digo as oportunidades que nós temos dentro desse cenário. Todos os gargalos, eles mostram alguma coisa que está se precisando. E eu sempre digo assim, olha o problema. Eu digo para o pequeno empreendedor, até para o grande empresário com quem eu converso. Olha o problema, e aí, como dizia o criador do Waze, né, te apaixona pelo problema, que é o congestionamento nas cidades, e aí busca uma solução, né? Então, assim, os gargalos mostram algo no que se pode investir e que está se precisando no mercado, né? Então, isso aparece muito nos projetos que estão sendo anunciados agora, projetos de iniciativa privada, como o Dr. Auro falou no início, né? As empresas precisam fazer acontecer na economia, independente das incertezas, a gente não para, né? Pois a gente viu na pandemia. Na pandemia, quem produzia álcool gel no início, né? Quem produzia máscaras, que se precisava muito. Depois, empresas da área de tecnologia, as empresas que estavam se amarrando para fazer sua transição digital, sua transformação digital, precisaram rapidamente dessas empresas. Então, assim, olhar exatamente o que está se precisando naquele momento. Olhar para o gargalo, olhar para o problema da economia e dali tirar as oportunidades. A vacinação, né? Por exemplo, na China eles têm muita dificuldade de avançar com a vacinação. Aqui no Brasil nós temos indicadores bons, mas temos que avançar. E eu realmente acredito, agora a opinião da Jane, né? E pelos dados que a gente mostra, eu acredito que o que a gente está conseguindo hoje se deve a nós termos um avanço da vacinação interessante. E o pessoal pergunta, mas tem subvariante surgindo lá, aqui, vai acontecer uma coisa pior. Eu prefiro acreditar na ciência e acreditar que a nossa ciência, que a nossa medicina vai trazer as soluções, né? Para que a gente consiga, daqui a um tempo, tratar a Covid como uma doença qualquer. Aprendizados da pandemia, eu entrevisto bastante empresário, né? Daí volta e meia eu pergunto, assim, esses tempos um empresário me disse assim, eu quero esquecer a contabilidade da pandemia, esquecer a contabilidade de 2020. Daí eu disse assim, inclusive as medidas que tu conseguiu fazer para redução de custo, inclusive aquelas conquistas e aquelas sangrias que tu identificou no teu fluxo de caixa, ele disse, não, essas eu vou manter. Então, assim, aprendemos algumas coisas, né? Então, que a gente mantenha elas, né? Mudança de hábitos do consumidor, o consumo de vingança, né? O revenge spending,
as pessoas que querem se presentear, porque, enfim, ficaram tanto tempo sem viajar, ficaram tanto tempo sem fazer festa, o setor de serviços, que agora era para estar sofrendo com a inflação, está conseguindo ter bons resultados, porque as pessoas estão com muita vontade de sair, estão com muita vontade de viajar. O caos nos aeroportos da Europa que eu diga, né? Eu não sei vocês, assim, mas eu tive agora uma viagem de trabalho, eu demorei mais de 50 horas para conseguir voltar para o Brasil. E não sei se vocês viram as imagens do aeroporto de Londres, o aeroporto de Heathrow pediu para as companhias aéreas não venderem mais passagens, porque a demanda voltou com tudo e eles não estão conseguindo aumentar a equipe a tempo, né, para poder atender toda essa demanda. Olha a oportunidade. Gente, vocês têm ido a Gramado, que é a Serra Gaúcha, de gente, de turista, e mesmo com os preços altos, né, porque eles tiveram elevação de custo, porque eles têm demanda, então eles aumentam os preços, e mesmo assim tem bastante gente lá. Investimentos privados, muitos estavam na gaveta, né? Eleições também são uma oportunidade, né? Não é só aquela oportunidade que a gente sabe de votar, botar quem tu acha que tu confia, tirar quem tu não confia, enfim. Mas eu digo oportunidades mesmo, sabe? De pressionar aquele representante da tua localidade. Né? E também, nessa época, tem bastante investimento, né? E bastante investimento. Então, ficar no radar desses investimentos. E aí, como eu falo dos gargalos, né? Olha ali, aqui é uma indústria francesa, a Verallia, investindo 500 milhões de reais numa fábrica de embalagem de vidro aqui no Rio Grande do Sul. Para quê? Para abastecer as vinícolas da Serra, que estavam tendo que trazer garrafas da Europa para poder botar o vinho. Né? E aí eu perguntei, entrevistei o CEO da América Latina e eu disse assim, para quando vai ficar pronta dele? Ele disse assim, olha, se eu pudesse era para ontem, mas eu não vou conseguir erguer a fábrica para ontem, então vai ser para logo. Então, tem um investimento que a CMPC fez, um investimento está fazendo, né? A CMPC que fez na duplicação da fábrica em Guaíba, quando era celulose rio-grandense, fez o maior investimento da história do Rio Grande do Sul e agora, recentemente, anunciou esse outro investimento de quase 3 bilhões de reais. A fábrica faz uma manutenção, ela gasta quase 20 milhões de reais para fazer uma manutenção. O país que triplicou após já ter quadruplicado as compras de produtos do Rio Grande do Sul. Isso aí eu achei garimpando, assim, porque eu estava muito preocupada com a tabela de comércio exterior aqui do Rio Grande do Sul, estava vendo a China comprando 50% menos, estava vendo a dependência que a gente estava dos Estados Unidos e da Argentina, segundo e terceiro lugar, que estão comprando mais, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos têm ameaça de recessão. A Argentina está naquele caos de quem é que vai absorver esse mercado, né? E aí estava mediando um painel com o presidente da Apex, a Agência de Promoção de Exportações, Augusto Pestana, e ele falou na Índia. E aí eu comecei a olhar mais para a Índia, e aí eu fui ver os dados da Índia, e aí eu identifiquei que a Índia, por enquanto, ela responde por 3,14% da exportação gaúcha. É metade do que a Argentina compra. Já é alguma coisa. É o quarto destino das nossas exportações. Mas ela triplicou as compras do Rio Grande do Sul em relação ao ano passado. E no ano passado ela tinha quadruplicado em relação ao ano anterior. Se ela seguir nesse crescimento exponencial, ela vai patrolar os outros destinos. E aí o que eu tenho conversado com o pessoal é que a Índia é a China do futuro em termos de relação comercial. Então, quem é que agora vai apostar na Índia? Quem agora vai ser aquele empresário que eu entrevistei hoje e que há 20 anos se mudou para a China? Né? Quem agora vai cuidar? Ter esse olhar atento para a Índia. Estava entrevistando também o Antônio Luz da Farsul e perguntei para ele, nem para o agronegócio, ele disse assim, a Índia vai comprar muito alimento, porque o país começa a enriquecer aos poucos, aumenta a renda per capita e ele vai comer mais e daqui a pouco ele vai comer melhor. E daí ele até brincou, assim, uma frase que eu até usei na minha matéria, ele disse, a China paga o meu salário hoje, mas a Índia vai pagar o salário do Enzo, que é o meu filho. Achei bem interessante. Tem, né, esse projeto lá de Rio Grande, da metade sul do estado, 6 bilhões de reais num projeto de energia. Se destravar na ANEEL, ele está travado na Agência Nacional de Energia Elétrica, mas se destravar lá, é um investimento muito grande de um grupo espanhol que está bem obstinado para fazer esse investimento aqui no estado. E aí seria, assim, o maior investimento da história do estado, ultrapassando a duplicação da celulose rio-grandense. Investimentos em ESG, né? ESG também tem essa toada agora super interessante, acho super interessante, sou fã, assim, entusiasta do ESG, assim, mas o ESG de essência, estrutural, né? Não aquele que a gente pinta o logo de verde e diz que agora é sustentável.
Mas ali, o Santander agora financiou a BS Bios de Passo Fundo em 60 milhões de reais para que eles ampliassem, em 60 milhões de reais para ampliar um projeto de coleta de óleo de cozinha usado e transformar em biodiesel. Então, assim, é um dinheiro muito grande para um projeto desses, né? Então, eu achei super bacana. E entrou dentro dos indicadores do Santander de investimento de concessão de crédito de sustentabilidade, que tem juro bem reduzido, e é um juro que é reduzido atrelado a metas. E a meta, entre as metas, está aumentar a renda das famílias cooperadas que coletam esse óleo de cozinha. Então, é um ganha-ganha, ganha o Santander, ganha a BS Bios e ganha a sociedade com esse tipo de iniciativa. Ali tem aquela cifra ali, 120 bilhões de reais, tá? A Ocean Winds, que é uma empresa que é uma joint venture, né? E que assinou um termo de compromisso, né, com o governo do estado, enfim, não é nada ainda certo, mas são 120 bilhões de reais. Eu liguei para 4 pessoas para ver se eu não estava lendo errado isso aí no memorando de entendimento, se essa cifra, 120 bilhões de reais, se isso ia acontecer, muda completamente a vocação econômica daqui, da região, né? Se isso realmente acontecer. Eles querem instalar aerogeradores, né, energia eólica offshore, aerogeradores em alto mar, tá? E talvez aqui, se avançar na Lagoa dos Patos, né, que se chama nearshore, que é perto da costa, né, em offshore, mas em alto mar. E isso é uma questão bem interessante, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Ainda voltando à questão de Nova York, da NRF, né? Isso que é importante, tá? O presidente da Federação de Varejo disse assim, ó, agora tudo que vocês fizeram na pandemia, vocês não esqueçam, porque não é passou a pandemia e esquece, o cliente se acostumou. Então, tem que fazer. E eu digo isso, inclusive, para os pequenos empreendedores. Tu criou teu canal digital, conquistou teu cliente para o canal digital. Não deixa de investir agora que não tem mais restrições e fechamentos, tá? Esse canal, ele é complementar. Em alguns casos, ele vira o canal principal da loja física, né? Ou do prestador de serviço, ou seja, qual o setor. Então, não esquece do digital. Não recua nesse avanço que se fez na pandemia. Tecnologia traz competitividade se você comprar o projeto correto, presidente da IBM, né? Porque assim tem muita opção por aí e eu identifico nos grupos de empresários que eu participo a dificuldade que se tem de encontrar a opção correta, né? E aí não fazer um investimento errado em tecnologia de algo que não vai te trazer o retorno. Então se assessorar bem e identificar bem qual é a necessidade. Tem muitas startups locais que estão desenvolvendo soluções para as empresas customizadas, não precisa comprar de uma startup de fora, tá? Às vezes pode pegar um pessoal daqui mesmo, eu preciso disso que está sendo feito em tal lugar, né? E pede para a startup criar, né? Apresenta para ela o problema e ela vem com a solução. Essa é uma característica da startup que é interessantíssima, então que as empresas se aproveitem disso. Aquilo que eu comentei, né, da fidelidade do cliente, do presidente do Walmart disse, e para ensinar a inovar, você precisa ensinar a falhar. Essa executiva do JP Morgan foi a executiva palestra mais aplaudida da NRF, que era isso, entendeu? Agora, no meio desse vulco-vulco que a pandemia provocou, dessa incerteza toda, tem que criar, tem que estimular a equipe a criar. Se não tiver ousadia, se não estimular, ensinar como é que erra e como é que depois continua, né, e aprende com o erro, as pessoas não vão fazer isso. Aqui são coisas bacanas que eu vi lá, trouxe umas fotos aqui para vocês. Esse carrinho aqui à esquerda é um carrinho de delivery, tá? A pessoa, o restaurante recebe o pedido do cliente, ele põe ali dentro a entrega, programa o endereço, o carrinho vai lá, ele tem um sensor tipo esses de aspirador, esses aspirador robô que a gente tem em casa, que ele não cai da escada, né? Ele tem um sensor assim, então ele não vai batendo nos obstáculos e nem nas pessoas, ele chega até o cliente, aí o cliente escaneia, né, com o celular dele, aí abre a portinha, o cliente pega e o carrinho volta lá para o estabelecimento. Entrega por drone, tá? Temos alguns testes sendo feitos aqui no Brasil e ainda precisa avançar na regulamentação para o uso de drone, mas esse é interessante, tinha muita empresa vendendo esse equipamento lá também. Aquelas lojas móveis ali, eu acho bem interessante isso, né? Durante a pandemia teve uma empresa aqui, uma rede de material de construção de atuação nacional que montou essas vans e colocava dentro dos condomínios para as pessoas comprarem aquelas coisas que estavam estragando dentro de casa, mas que elas não queriam sair na pandemia para ir na loja comprar, levava esses produtos e vendia nos condomínios.
Esse aqui são softwares, muitos softwares para mostrar e para rastrear questões de sustentabilidade. Quanto de emissão de gás carbônico todos os itens desse calçado, né, provocam, as emissões de gás carbônico. Então, isso também faz parte. Não que eu acho que é o consumidor que vai exigir, mas eu acho que os empreendedores, concordo com Oscar Metzavada-Ostlin, que são os empreendedores que vão tomar essa iniciativa. Como se analisa, né, os dados e as necessidades dos clientes, o que importa para o consumidor, reposicionar serviço de entrega, atendimento como fator de crescimento. Parece que a gente está chovendo no molhado, mas às vezes parece que a gente entra no liga no automático no dia a dia e não consegue identificar as oportunidades de oferecer uma coisa melhor para o consumidor e aí ganhar a fidelidade dele até que o teu concorrente ofereça alguma coisa melhor, né? Definir preços de produtos sustentáveis de forma mais competitiva. Às vezes tu tem que aumentar, diminuir a margem de lucro de um produto sustentável e aumentar em outro para poder fazer essa transição. Isso é bem interessante, né? Depende de qual é o público existe, não é todo, isso não é disseminado, e nem tenho a ilusão de que vai ser tão cedo, mas tem um público que é exigente, e se essa é a toada do negócio, eu acho que tem que apostar mesmo, tá? Personalização de dados, né, coleta de dados, isso é super importante, tem empresas e tem startups que desenvolvem soluções bem focadas nisso, tá? A estratégia omnicanalidade é uma coisa que se discute há muito tempo. Eu escuto na NRF isso há mais de 10 anos, quando eu comecei a fazer a cobertura da feira em Nova York, que é integrar todos os canais que tu tem com o teu consumidor, com o teu cliente, para que ele não tenha ruído, né? Eu quero comprar no WhatsApp, eu quero pagar no site, eu quero pegar na loja, eu quero ir na loja e não quero sair com sacola, eu quero entrega em casa. Quem puder oferecer todos os canais vai sai na frente, né? Os supermercados tão resistentes que eram na venda online, que achavam que não tinha compra por impulso, né? E agora praticamente todas as redes têm a sua venda online. Metaverso, né? O que é o metaverso, né? Essa realidade, esse mundo virtual que as grandes empresas de tecnologia estão se reunindo para criar, né? Que a ideia é que não seja um lugar só, é que todas elas possam, né, usufruir do metaverso. Já tem empresas aqui do Rio Grande do Sul que estão patenteando suas marcas já. Por enquanto ainda tem aquela coisa muito frufru, assim, né? Faz uma reunião, fiz uma reunião no metaverso, né? Mas assim, efetivamente isso virar um negócio. E aí tem empresas que querem já sair na frente para se colar, né, se efetivamente colar isso. Lá na NRF, o executivo da Ralph Lauren disse que tinha vendido já 100 mil peças no metaverso, isso lá em janeiro, né? E eu estava junto com uma empresária aqui do Rio Grande do Sul, que é dona de uma empresa de fábricas, né, de roupas, né, na Serra Gaúcha. E ela é grande, a empresa é grande, e ela, num primeiro momento, ela achou que não ia colar, mas depois a gente estava numa palestra para o nosso grupo sobre o metaverso, e aí o palestrante sugeriu que a gente fizesse o nosso avatar. E ela foi fazer o avatar dela, e aí ela não gostou das roupas que estavam disponíveis para o avatar. E aí eu olhei para ela e disse, ela assim, não, tem que ter roupa da minha marca. E daí ela já chamou o diretor dela, e eles já começaram a articular já ali mesmo, ali uns contatos, para produzir também as roupas e ter as roupas no metaverso. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Aí essa aqui eu tive agora recentemente na Europa, também acompanhando uma missão de industriais do Rio Grande do Sul, da Fiergs. Primeiro nós tivemos em Hannover, na Alemanha, onde tem essa feira industrial que é muito conhecida e que estava retomando o evento presencial, e depois nós estivemos na Holanda fazendo um roteiro pelos parques eólicos lá, né? Tem uma discussão bastante interessante na indústria, não sei quem está aqui se interessa, mas eu estou muito curiosa e assistindo, que nem aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca enquanto a polêmica acontece, né? Eu estou assim, porque nós vamos trazer de volta a indústria para o Brasil, ou é só pontual esse problema na Ásia e a indústria vai ficar lá, né? As opiniões são bem diferentes dentro das mesmas entidades e na mesma mesa de conversa de empresários. As análises, as projeções são bem diferentes.
Então, assim, é bem interessante, uma discussão interessante, qual é a capacidade da indústria de trazer pelo menos parte da cadeia produtiva. Nós teremos, pegar um exemplo, né? Carro elétrico, a mobilidade do futuro. O Brasil não produz baterias de carro elétrico, que é um item essencial, né? Sem bateria, não tem carro elétrico. E o Brasil não produz baterias de carro elétrico. E aí, vamos produzir aqui? Mas é mais caro? Bom. Não tem a tecnologia? Bom, então tá. Então não produzimos aqui, então só importamos. E se dá de novo esse gargalo que a gente tem, que não tem container, que tem porto fechado na China, que está tudo muito caro, e aí a gente vai depender das baterias lá de fora. Bom, é uma discussão bem interessante de acompanhar, e esse presidente da Associação Brasileira, da Associação Alemã de Indústria Metalmecânica, abordou bastante isso, tá? Porque ele é contra a slow globalization, né? Que é esse pé no freio da globalização ou retrocesso na globalização. Ele fez esse alerta no discurso dele, isso me chamou a atenção, porque eu entendi ao que ele estava se referindo. A indústria alemã, ela quer manter a força dela como presença de tecnologia, presença de qualidade de máquinas, inclusive na transição energética que ela tanto, né, defende dentro do processo deles, né, que agora foi atropelado pelo corte de fornecimento de gás russo, mas eles, além deles defenderem a transição energética, eles têm interesse, sim, de ser os grandes fornecedores de equipamentos e máquinas para essa transição energética. Ali o prefeito de Hannover disse que estava se preparando para abandonar de forma consciente o carvão, né? Porque sim, a Alemanha ainda usa bastante carvão, mas diz que mantém suas metas de eliminar o uso do carvão, né? E aí o que eu senti lá é que essas metas de eliminação do carvão, né, da matriz energética, que ainda é muito dependente do carvão, e o fato de que o gás era esse combustível de transição, e com a quebra do fornecimento do gás russo, a correria está forte lá, não só na Alemanha, para achar um substituto rápido para o gás, né? E aí o que se fala muito é no hidrogênio verde. O hidrogênio pode ser cinza, a partir do diesel, ele pode ser azul, a partir do gás, mas o gás está muito caro, né? E verde, a partir de uma energia renovável. Por que hidrogênio, né? Por que hidrogênio? É porque eles não têm espaço para produzir toda a energia eólica que eles precisariam, nem a energia solar, né? Então, eles precisam de uma outra fonte de energia e que tenha como fonte inicial uma fonte renovável. Então, e aí essa energia tem que ser produzida em outro lugar, porque eles lá não têm espaço para isso. Então, o que eles estavam propondo das autoridades do Rio Grande do Sul, do governo e dos empresários que estavam na missão, e com muita ênfase produzam hidrogênio verde que nós queremos comprar. Eles diziam assim, vocês têm como produzir, produzam. E aí o hidrogênio verde aqui no Rio Grande do Sul seria fabricado a partir da energia eólica, daquele investimento bilionário que eu citei para vocês. Só que essa é uma cadeia econômica que não existe ainda. Ela precisa ser criada e precisa de muito investimento, porque tu precisa gerar energia eólica, tu precisa transformar essa energia eólica em hidrogênio verde, e a transformação exige muita energia também, né? Além da energia, que é o insumo principal, que é a matéria-prima, tem a energia, né, que é insumo para transformar essa matéria-prima no hidrogênio verde. E aí tu tem que exportar ele, tu tem que ter a cadeia, a parte da cadeia que é a geração de energia eólica, a parte da transformação, a parte da exportação. Tá, agora o governo do estado contratou a McKinsey para fazer um estudo, né, algum plano, não é só um estudo, mas é um plano de desenvolvimento da cadeia de hidrogênio verde aqui no Rio Grande do Sul. Aparentemente, ela é uma proposta bem interessante. Perguntei para o presidente da Fiergs se a federação assumiria essa bandeira também. Ele acredita que sim, né? Ele acha interessante, só que ele acha que o pessoal de fora não deve só prometer que vai comprar o hidrogênio, ele também tem que investir aqui, né? Então, o holandês que nos disse lá no porto de Roterdã, dizendo, nós queremos comprar hidrogênio verde, vamos comprar via Porto de Rio Grande, trazer para o porto de Roterdã, que é a porta da Europa. O presidente da Fiergs quer que eles também ponham dinheiro aqui, né, investindo. Mas, enfim, é interessante, é um outro assunto bem interessante de se acompanhar, e que, se der certo, eu acho que vai mexer muito na nossa economia, tá? E aí, todas essas matérias que eu fiz aqui embaixo, né, essas são as manchetes, foi exatamente com foco nessa
quem sabe, essa nova vocação econômica aí no Rio Grande do Sul. Ela é bonita, né? Bacana, aqueles aerogeradores são lindos, de energia verde eu acho muito charmoso, energia eólica muito legal. Só tem que ver se vai sair do papel mesmo, sair das projeções. Bom, essa é a minha apresentação. Passo a palavra para o doutor Auro para responder alguns questionamentos, algumas dúvidas de vocês, e estou aberta. Esses aqui são os meus contatos para quem quiser falar comigo. Bom, Jane, muito bom, excelente. Parabéns pela palestra. Muita informação para a gente ir digerindo por aqui. E na expectativa que tudo isso aconteça no Estado, né? Porque realmente a economia vai mudar significativamente. Desde já, quem tiver interesse pode lançar perguntas no chat. Enquanto isso, eu vou trazer uma pergunta aqui para a gente iniciar o debate. Sabe, Jane, que pré-pandemia, nós tínhamos um movimento muito grande no escritório sobre recuperação judicial. Né? Era um tema habitual de empresários, né, numa situação muito complicada, onde a empresa economicamente era saudável, era forte, porém financeiramente ela não conseguia mais sustentar. Então era uma pauta recorrente, né, de recuperação judicial, benefícios, dificuldades, custos. Inclusive trabalhamos muito em vários cases, inclusive bem-sucedidos de recuperação judicial. E depois veio a pandemia e também, no início da pandemia, essa pauta também era muito pujante, até que sobreveio uma série de políticas, né, para o enfrentamento da pandemia e a pauta, né, arrefeceu. E hoje, no nosso dia a dia de escritório, a gente não ouve mais falar sobre recuperação judicial. Né? Uma aqui, outra acolá, algumas finalizando, mas novas RJs a gente tem a impressão que diminuiu. Eu queria te ouvir se a tua percepção é a mesma, né? Se as empresas realmente pararam de se utilizar do benefício legal da recuperação judicial. Eu também, sim, eu acompanhava os dados da Serasa, das RJs aqui, né? Volta e meio pedido, aí teve um período em que elas tiveram um salto, né? Aí depois elas tiveram uma redução, mas ainda não era uma redução saudável, era uma redução que até eles estavam dizendo que as empresas não estavam nem pedindo mais RJ, estavam era fechando direto, né? Ou pedindo falência direto. Isso aconteceu, depois começou a minimizar. E eu não sei se aí, doutor Auro, até peço a sua contribuição, eu não sei se eu tenho um olhar diferente, mas eu tenho sentido uma melhora no timing dos pedidos de recuperação judicial. Porque eu tinha a percepção de que se pedia tarde demais, um mecanismo que está aí, que acho que é super importante para as empresas e que foi criado, né, a partir da concordata exatamente para isso, para evitar que as empresas quebrassem e que elas se mantivessem, né, mantivessem operando para a sociedade, enfim, gerando riquezas para a sociedade. E eu comecei a sentir um time melhor dos empresários, em vez de pedir recuperação judicial quando já estava quebrado, né, devendo horrores de passivo trabalhista. Aí melhorando, uma das primeiras perguntas que eu faço quando algum empresário me liga, ou eu procuro algum empresário que pediu RJ, é o perfil da dívida. E eu tenho conversado com alguns que não estão com passivo trabalhista. Isso, para mim, já é um ótimo indicador, né? Porque não ter um passivo trabalhista significa que a empresa, sinaliza que a empresa está querendo continuar operando, né? E isso eu tenho achado bem interessante. E eu pergunto, assim, é uma percepção. Eu não fiz levantamento sobre isso, mas é uma percepção que eu tenho e que eu acho bem interessante, porque eu acho que o empresariado tinha que perder esse preconceito com a recuperação judicial e, inclusive, esse preconceito que existe até empresas que conseguem vencer a recuperação judicial e não falam, porque não querem falar que estiveram em recuperação judicial. Mas eu acho assim que quanto mais se fala, menos preconceito se tem com esse mecanismo, né? E é para a gente aprender, e esses exemplos positivos é que podem separar a recuperação judicial da falência, né? Separar bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, mas sim, eu tenho percebido menos casos, muito menos casos do que no início da pandemia, muito menos casos de falências também, né? Então, talvez vários mecanismos que tenham sido colocados para ajudar, essas medidas também de incentivo também, né? Tem um pouco de preocupação do efeito inflacionário e da taxa de juro, né, dentro desse processo das dívidas. A redução da taxa de juro da Selic para 2% também deve ter ajudado bastante na hora de renegociar, né?
dívidas. Eu também sei de empresas que estão fazendo reestruturação fora da justiça, né? A recuperação judicial extrajudicial, ou uma reestruturação, né, que nem tem as características de uma recuperação judicial extrajudicial, mas e que se aproveitaram bastante desse momento de taxa de juro baixa, e até por isso que agora eu fico um pouco preocupado em qual vai ser o efeito da taxa de juro elevada. Mas não sei se é a mesma percepção que o doutor tem. Parece que sim, porque o primeiro ponto tu analisou muito bem. O timing na decisão do empresário sempre foi um desafio, sempre no último momento, sendo recuperação judicial a última hipótese, e naturalmente as dificuldades aí aumentam para ter uma recuperação judicial bem-sucedida. Então, isso sempre foi uma constante. E hoje a recuperação judicial ela está bem mais complexa, né? O Poder Judiciário ele aprendeu a lidar com esse processo, ele aprendeu a lidar com o empresário e criou mecanismos de fiscalização, criou exigências maiores em relação aos laudos de viabilidade econômica, aos laudos de fluxo de caixa, que fez com que os processos de recuperação judicial ficassem mais complexos e também mais caros. E o que determinou que a tomada de decisão do empresário, né, seja no momento certo, para ele se beneficiar desse processo. Mas, em linhas gerais, nós estamos alinhados. Realmente, o número, né, diminuiu consideravelmente, não é algo que sequer nós temos na pauta. E, por outro lado, as reestruturações societárias, elas estão acontecendo, né, diuturnamente. E tem uma curiosidade que eu quero trazer, que a gente vivenciou muito no escritório durante a pandemia, trazendo esse tema societário, né? Durante a pandemia, muitas empresas não estavam preparadas, né, para aquele momento de ter pandemia, redução de faturamento, endividamento continuando constante, e aí sempre numa relação societária, tem um sócio que comprou uma casa, né, melhor do que poderia comprar, gastou um pouco mais, tem um pouco mais de dívida, e o outro lado tem o sócio, né, mais cauteloso, com as finanças em ordem, que sofreu menos na sua vida. E isso entrou em conflito. Então, nós tivemos no escritório, no curso da pandemia, discussões societárias muito agudas, né, que levaram muitas vezes para a dissolução. Os sócios não conseguiram mais conviver em conjunto, porque enquanto tinha uma situação pessoal... Eu imagino o fator subjetivo e o fator emocional envolvido numa discussão dessas, né? Muito, muito, muito. Mas, enfim, vou seguir aqui. O Sérgio Galbinski trouxe uma pergunta: como o executivo e legislativo estaduais podem contribuir para facilitar a vinda de investimentos ao Rio Grande do Sul? Parece que a grande necessidade de arrecadação de ICMS atrapalha alguns investimentos, como os painéis solares residenciais. O Serginho é o presidente da Associação Gaúcha do Varejo, viu, doutor Auro? Ah, muito bem. Não, Obrigado pelo vi ele prestígio. aqui, ó, apareceu a imagem dele. Tudo bom, Serginho? Serginho, eu converso com bastante frequência, é minha fonte, e ele que me alertou do consumo de vingança que ia acontecer e que está sustentando agora o varejo e o setor de serviços, mesmo com esse cenário de inflação alta, né, Serginho? Lembra quando a gente fez aquela entrevista sobre o revenge spending, né? Essa questão da redução de tributos, quero ver se vocês concordam comigo. É uma questão muito de visão, né? Nós temos várias verdades, né? A gente fez lá no Gaúcha Atualidade o Mais Vozes, né, que é ouvir vários lados, né, sobre a percepção. É legítimo que o secretário da Fazenda diga que vai ter um impacto muito forte nas contas públicas, que o governador também manifeste essa opinião, né? A redução de ICMS que nós tivemos agora. É legítimo isso, né? Eles têm essa visão, eles têm essa preocupação. É legítimo também que a gente adore estar gastando bem menos para encher o tanque do carro. É legítimo que o empresariado, né, que o setor de confecções, né, Serginho, que tanto tu conhece, esteja vendo que agora o consumidor está gastando menos para encher o carro e ele pode ir lá e comprar aquela blusa, comprar aquele calçado, né, porque está sobrando esse dinheiro no mês que não estava sobrando, né, vai sobrar, enfim, né. Agora, quando tiver a redução da conta de luz, previsão de queda de 25% na conta de luz com essas medidas que estão sendo acumuladas agora, né. É forte, né? Aí pega uma família que gasta, que não é difícil, 500, 700 reais de conta de luz. Vai sobrar um dinheiro aí, né, para gastar. E vai gastar onde? Vai gastar no mercado, vai gastar na loja. Então, assim, são vários lados, tem muitas verdades nessa hora. O que eu acho que é o mundo ideal, tá? A Giane está adorando pagar menos pela gasolina. Eu estou achando ótimo que o litro da gasolina está a 5 e pouco, né?
que sobrar dinheiro, e eu acho super legal que esse dinheiro está sobrando no meu orçamento, que eu vou gastar em outras coisas, eu vou movimentar a atividade econômica. E eu torço, Serginho, que a curva de Laffer se confirme, que realmente essa redução de tributos movimente a atividade econômica, de certa forma, que depois vai aumentar a arrecadação, e aí a gente vai dizer assim, Secretaria da Fazenda, governador, olha só, está aumentando a arrecadação. Né? Os empresários estavam certos. Eu estou torcendo para que isso aconteça. Se isso vai acontecer, eu não sei, nem os próprios economistas cravam isso, né? Que fazem seus modelos. Enfim. Mas eu torço para que isso aconteça mesmo. E se não acontecer, qual seria o plano B ideal? Né? Que o poder público olhasse e dissesse assim, realmente, mas a máquina pública vai ter que ser reduzida, a gente vai reduzir a máquina pública, né? A gente vai ter que gastar menos. E aí eu gostaria que esse gasto menor acontecesse não cortando segurança e não cortando dinheiro para a educação, saúde, enfim, né, essas 3 áreas básicas que o Estado deve manter, mas que fosse cortado em outras áreas, outras coisas que a gente sabe que o gasto é desnecessário. O problema é que essas outras áreas onde o gasto é desnecessário não são as áreas onde se corta. E a sociedade precisa cobrar mais para que isso aconteça. Mas a gente está sendo utópica, não é assim que funciona. Vai cortar a saúde, vai cortar a educação, vai cortar a segurança, os municípios vão receber menos dinheiro. A gente está sendo utópica. Eu digo, bom, mas né, esses tempos eu li uma frase que eu achei ótima, né, que da utopia não vale tanto alcançar o objetivo, né, mas é a caminhada. Né? Então, eu continuo defendendo isso. Eu acho que sim, eu acho que a gente paga tributo demais pelo que a gente recebe. Eu acho que o Estado gasta mal, né? Acho difícil essa reorganização. Ela é muito difícil porque a desorganização abre lacunas que permitem ao Estado beneficiar quem quer no momento que quer. Então, qual é o interesse de eliminar essas lacunas? Mas, enfim, sou utópica, né? Eu espero que isso aconteça. E dos painéis solares residenciais, deixa eu te contar, Serginho, agora a Associação Brasileira de Energia Solar até me mandou um material anteontem, o pessoal da entidade, depois eles terem conseguido aprovar o marco legal, né? Agora que a cobrança começaria a partir do ano que vem, progressiva e mantendo isento até 2045, quem instalar os equipamentos até janeiro. Eles agora começaram outra batalha, que é bem interessante, que é de desenvolver a indústria das baterias, porque daí as pessoas e as empresas vão poder ter em casa as baterias, o sistema off-grid, e aí não vão precisar mais usar a rede elétrica e não precisaria dessa cobrança, né? Essa cobrança que encareceria. E aí, no caso, também teria uma redução bem interessante de ICMS, porque o ICMS é cobrado pela energia que vai para a rede e depois volta. É interessante, é um movimento interessante. Eu vou escrever uma matéria sobre isso qualquer dia desses aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela pergunta. Vou para a próxima aqui, do Dr. Ricardo Breyer. Qual a relação dos altos custos do poder público com o impeditivo de investimentos privados? É porque para manter os altos custos do poder público, tu precisa ter tributos altos, né? A receita precisa ser muito alta, né? Presidente Ricardo Breyer, obrigada, viu? Que honra, a gente estamos com presidentes aqui hoje na palestra, doutor Auro, bom, né? Eu percebo que os empresários sabem disso, né? E eles buscam as melhores condições. Eu tenho visto muito, não sei se vocês que trabalham com isso têm percebido uma guerra e uma disputa que o pessoal de política às vezes acha que não se justifica muito, mas para mim, na economia é uma coisa tão básica e tão normal, que é a disputa pelos investimentos logísticos, porque investimento de centro logístico depende muito de licenciamento de prefeitura, né, e de incentivo de prefeitura. E os prefeitos são bem agressivos agressivos no bom sentido, assim, nas propostas que eles fazem para as empresas. E tem um movimento acontecendo, presidente Ricardo Breyer, que é a descentralização das logísticas das grandes empresas. E aí elas querem ter centros logísticos regionais nos estados, exatamente para poder entregar rápido, porque a Jane, quando compra, às vezes ela quer comprar um tênis para o filho dela que furou e ela quer receber amanhã, né? E aí eu vou comprar daquele que me entrega assim que possível.
Então, eles tiveram que tirar os centros de distribuição só de São Paulo e levar para os estados também. Então, a gente está tendo aqui polos bem interessantes, ali, Gravataí, Nova Santa Rita, alguma coisa ali no Vale dos Sinos também, de centros logísticos. Os prefeitos estão fazendo leis para incentivar isso, né? Tem gente que chama de guerra fiscal, eu já acho que é do jogo, né? Tu oferecer incentivos para atrair o investimento. E claro, né? Aí quando tu tem um alto custo, tu não barateia, tu não dá incentivo, tu acaba impedindo o investimento privado, porque o investidor privado coloca isso dentro da sua conta. E aqui eu já sei, até estou vendo aqui tem uma outra pergunta, que eu também conheço essa outra pessoa que está aqui fazendo outra pergunta, que a gente precisa também oferecer estrutura. Não é só um custo menor, mas também estrutura, porque, por exemplo, uma indústria precisa ter uma garantia de fornecimento de energia de bastante tempo para instalar a sua unidade fabril no lugar, né? Tanto que aquele projeto que eu citei lá em Rio Grande, além de gerar uma riqueza de empregos, do investimento nele, ele garantiria um fornecimento de gás para que indústrias se instalassem lá, porque hoje a Sulgás não consegue garantir, né, por um prazo longo, o fornecimento de gás para a instalação de indústrias. Então, assim, não além do custo mais baixo, que é importantíssimo, também precisa oferecer uma estrutura adequada. E, claro, né, menos burocracia, né? Quem oferece menos burocracia também acaba saindo na frente. Uma burocracia, uma parte, né, da burocracia é importante, tem que ter, tá? Mas tem algumas coisas que não se justificam, assim, por relatos que eu recebo de empresários que estão querendo fazer investimentos e às vezes que os investimentos, eu vou dizer assim, às vezes os investimentos andam porque a imprensa cobra, né? Cobra, e aí quando a imprensa cobra, parece que daí aparece, sim, isso é prioritário, sim, isso é importante, mas que não precisava, né? Mas enfim, faz parte do nosso trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta abrangente. E o nosso estado aqui, qual que é a tua perspectiva? Como é que tu enxerga a economia do Rio Grande do Sul nos próximos anos, Eu sou assim? bairrista, Porque... né, doutor Auro? Sou bairrista. Não, assim, a gente tem a pujança do agronegócio, né? O que nos deixa super bem e resiliente para algumas crises, mas também muito frágil para uma estiagem, por exemplo, né? E uma coisa que eu não consigo assimilar que não avança essa discussão da irrigação. Se a gente tivesse uma estrutura de irrigação, a gente eliminaria esse risco, né? Que faz o nosso PIB despencar, que faz a exportação para a China cair pela metade, sabe? Se a gente conseguisse ter esse tipo de suporte, esse tipo de infraestrutura, mas aí tu fala de irrigação quando tu tem estiagem. A estiagem não se está capitalizado e acaba tendo que focar em medidas emergenciais e não consegue se discutir investimento de prevenção, né? Porque deveria discutir isso quando está tudo bem, né? Quando está todo mundo capitalizado, é uma safra super boa, beleza. Então agora a gente não precisa ficar discutindo medida emergencial, então vamos agora discutir a irrigação, né? Que é um movimento preventivo. Não é da nossa cultura isso, infelizmente, né? Mas enfim, eu vou falar isso eternamente. Mas eu acho que a gente tem coisas muito legais, eu acho que a gente já foi um diferencial de mão de obra, que hoje a gente não é mais. Tá? A gente tem outros estados do país, tem mão de obra muito qualificada também, e converso com presidentes de redes de empresas que têm unidades em outros estados e que dizem que costumam ter acesso a uma mão de obra bastante semelhante nos outros estados também. Eu acho que a gente a gente acabou perdendo muitas sedes de empresa, e isso eu acho ruim, né? As sedes de empresa que vão para São Paulo, acho isso bem ruim. Eu gosto muito quando as empresas insistem em manter suas sedes aqui. Eu acho que isso dá poder, assim, ter o centro de decisão de uma grande empresa aqui no estado é importante. Mas, assim, eu acho que é do jogo, como eu disse, é do jogo tu ter brigas de incentivo, e a gente perde muito em questão de logística, às vezes, para o Espírito Santo, a gente perde muito em questão industrial para o Nordeste, né?
mas eu acho que é do jogo, eu acho que teria que se empenhar em relação a isso. Mas eu acho que tem muito empresário que gosta do Estado e gosta porque é daqui, porque tem esse vínculo com as raízes, né? Então, isso é interessante. Investe bastante aqui. Eu acho que a gente tinha que descentralizar mais. Nós temos a Serra Gaúcha, que é ótima, é pujante, mas a gente precisa também fortalecer outras regiões. A região sul do estado, né? Estava falando de Rio Grande, é uma região que eu gosto muito e que eu acho que tem um potencial incrível, tem gente muito bacana lá. E tem uma lacuna que foi deixada pelo Polo Naval, e que eu torço para que essa lacuna seja preenchida rapidamente, tá? Porque nós temos um porto lá super bacana, né? Nós temos gente muito legal, tem uma estrutura, agora a estrada está melhor. Eu torço que a campanha gaúcha cresça, inclusive a minha família é da campanha gaúcha, é uma região que eu gostaria. Agora vai ter um investimento muito interessante da Miolo lá, de turismo, né? A Miolo, que é dona da Almaden, vai construir museu, todo um complexo de enoturismo lá. Tomara que isso aos poucos atraia outras pessoas, né, outras empresas. A gente tem ali a região de Lajeado, que às vezes não se mostra muito, mas tem ali empresários, e são empresários, o que eu gosto ali, eles são de baixar a cabeça e fazer, assim, né? E eles cuidam da sua comunidade de um jeito incrível, eles cuidam da escola municipal, sabe? Porque, enfim, é na escola municipal que estudam os filhos dos funcionários, estudam os futuros funcionários deles, esse cuidado com a comunidade que eu percebo que tem ali, eu acho bem interessante, né, nos contatos que eu tenho. A região metropolitana aqui nem se fala, né? Eu acho que, inclusive, essa tendência do trabalho remoto pode fortalecer outras regiões. Eu não sei se vocês perceberam, mas, gente, assim, eu estou na área rural de Viamão hoje. E eu estou com a conexão de internet super boa. Em 2020, eu não me arriscava a fazer nada aqui. Nada. Porque a internet aqui era um horror. E, assim, dava um ventinho, caía tudo. Sem luz, sem internet, sem nada. Aí veio a pandemia, teve todo esse movimento de interiorização das pessoas, né? E aqui também. E aí a internet virou um grande mercado, né? Então, tem várias empresas pequenas, está tendo agora uma compra, fusões, aquisições, muito nessa área de internet. E empresas de fora do estado comprando empresas daqui comprando empresas de fora do estado para oferecer internet melhor fora dos grandes centros. Agora a gente tem o 5G, hoje entrevistei o superintendente de outorgas da Anatel, vai chegar aqui no estado agora, provavelmente até o final de julho ou agosto, no máximo, e logo depois vai para outras cidades do estado, outras várias, de Alvorada, ali do ladinho de Porto Alegre, né, até Caxias do Sul, a gente vai ter o 5G, e o 5G ele traz também contrapartidas de melhorar o 4G, né? E a internet no interior ela é importantíssima para evitar o êxodo rural, para manter o jovem no campo. Um problema que se tinha bastante era isso. E agora, na pandemia, por outros motivos, acabou avançando, tem ainda uma grande caminhada e tal, mas por outros motivos. Olha que é a pujança, doutor Auro, de Passo Fundo, da região de Passo Fundo, né? Às vezes eu lembro que eu fiz o meu trabalho de conclusão do meu MBA em São Paulo, eu fiz um comparativo das taxas de inadimplência na época daqui no Rio Grande do Sul, na época da crise do subprime nos Estados Unidos e em períodos de estiagem. E estiagem nós temos um impacto muito grande de inadimplência no estado, em algumas regiões com mais força. E nós enfrentamos uma crise financeira global na época do subprime e regiões aqui do estado que têm uma forte vocação de agronegócio passaram, nesse indicador, passaram muito bem, né? Então, se a gente investir nisso, e aí eu lembro muito de um professor da MBA que dizia que a gente não podia dizer que o agronegócio não tem valor agregado, porque tem muito valor agregado. Saber cultivar a soja, saber ter uma indústria voltada para o agronegócio tem muito valor agregado, sim. Então, eu até me incomodo um pouco quando diz que a gente não pode ser exportador de commodity porque não tem valor agregado. Tem bastante, né? Isso é a economia do Rio Grande do Sul. Muito bem. Giane, eu vou seguir aqui para a nossa última pergunta. O Cassiano trouxe uma pergunta: quais as oportunidades e desafios para o saneamento básico no Rio Grande do Sul, se não decolar a privatização da Corsan?
Pois então, eu não sei se vai rolar ainda neste ano, né? A gente está tentando, estou tentando até entrevistar o presidente da Corsã para entender um pouco melhor, mas a impressão que eu tenho é de que né, a nova proposta nem foi modelada ainda. Fazer um IPO agora não tem nem clima, né? A Bolsa de Valores abaixo de 100 mil pontos, não tem sentido, assim. Eles seriam criticados por muito tempo, porque não teriam um bom retorno. A única IPO que nós tivemos recentemente foi da Eletrobras. E é um caso à parte, assim. Mas tem que investir. Vai ter que investir, vai ter que procurar. Claro, o ideal seria que uma empresa viesse com uma proposta boa para que o Estado conseguisse efetivamente tirar um bom dinheiro, mas vai ter que investir, é obrigado a investir. Depois, se não cumprir, vai ser penalizado, né? Por causa do marco legal de saneamento. Então, mas vamos acompanhar, estamos tentando, né? Daqui a pouco tem uma tentativa para aquele entrevista amanhã, eu quero saber. Porque uma das apostas seria, após agora o segundo turno da eleição, fazer a divulgação e fazer o leilão em dezembro. E há uma expectativa, tá? Sem garantia alguma, de que, como era para ser feito pelo IPO, o governo do estado manteria 30% das ações e seria o acionista referência, pelo menos até 2024. A saída do governo, o governo como acionista poderia ter teria interferência maior na gestão. Há uma análise de que isso afastaria a iniciativa privada, né? Porque a iniciativa privada, né, da forma de capital pulverizado, seria com o governo ainda tendo interferência na gestão e com a situação financeira da Corsã, isso afastaria as empresas. Talvez agora, nessa nova modelagem, né, sendo vencido esse ponto, aí pode ser que tenhamos interessados, então, e que façam o investimento que se precisa em saneamento. Sou a favor da privatização de tudo? Não sou a favor. A Giane não é a favor da privatização de tudo. Eu até sou simpática à privatização, mas tenho várias ressalvas quando há privatização em áreas de pouca concorrência, ou nenhuma concorrência, né? Ou nenhuma concorrência, porque às vezes as empresas, a iniciativa privada, quando não tem concorrência, peca muito no atendimento e na prestação de informações para o público, né? E exatamente porque não tem a concorrência, não dá para pegar a minha conta, né? E assim, se não tem concorrência, eu vou ali para outra empresa, né? Então, eu acho que privatização em setores de pouca concorrência deveria ser melhor amarrada para que se conseguisse ter esse atendimento ou que se colocasse concorrência nos setores, e que nessa área é bastante complicado. Mas é uma aposta, tá? E, ao mesmo tempo, essa área de saneamento, viu, Cassiano, interessa para investidores porque é uma demanda estável, né? Tu vai precisar, às vezes as pessoas vão precisar, é sempre um serviço que vai se demandar, então, assim, não tem, vai quebrar, né? Então, se vê dessa forma. Então, nesse ponto é positivo para a iniciativa privada que quer investir, a estabilidade, a necessidade, né? Ser um investimento de longo prazo, por mais que, no primeiro momento, demande aportes muito grandes. A gente tem aqui uma pergunta, doutor Auro, que é a do Celso Silva. Se eu vi aqui pela imagem que ele abriu a tela há pouquinho, Celso Silva, ele trabalha, inclusive, dentro do projeto da térmica lá em Rio Grande, aquele projeto bilionário que eu estava citando. Acho que é o Celso, sim. E aí ele fala aqui do licenciamento ambiental. Né? Esse inclusive, melhorias no licenciamento ambiental, exatamente. No licenciamento ambiental. Com exigências que parecem uma verdadeira gincana, demanda estudos longos e muito custosos, fazendo com que muitos empreendedores desistam dos seus projetos. Você percebe que o empresariado exige melhorias do órgão ambiental? Olha, eu percebo, mas eu percebo mais ainda medo. Muito medo de expor a situação, por medo de ter represália em relação ao seu projeto. Então, às vezes, eu escuto, eu digo, tá, então vamos fazer uma matéria sobre isso? Não, mas aí eu posso ter problema com o meu projeto. Bom, mas então o que eu vou fazer, né? Então, eu acho que, de repente,
Nesses casos, e isso acontece, e o Serginho está aqui comigo, pode falar também pelo varejo. Nesses casos, às vezes, quando tem esse receio em relação a problemas com a empresa, as entidades entram na jogada, né, Serginho? Então, aí entra a importância de fortalecer o associativismo e fortalecer as entidades setoriais, para que elas possam conduzir de uma forma bacana, inclusive, essas discussões e a melhoria nesses processos. Eu acredito muito no associativismo. Eu acompanho há muitos anos o trabalho de entidades aqui do Estado. E acompanho muitos anos também entidades que não trabalham. Então, que eu vejo que eu não consigo nem entender por que existe a entidade, porque eu não vejo fazer nada pelos seus associados, né, pelos seus representados. E, por outro lado, eu vejo outras entidades que conquistam coisas incríveis e que fornecem, desde conquistar coisas e participar de negociações muito delicadas com governantes, até abastecer os pequenos empresários dos seus setores de informações básicas para a condução do dia a dia do negócio, sabe? Então, sou uma grande defensora do papel das entidades. E as empresas são aquelas que fortalecem as entidades, escolhendo as pessoas adequadas, mantendo a entidade forte, financeiramente, inclusive, porque precisa, e dando respaldo para os empresários, para aqueles que abrem mão dos seus negócios, do dia a dia dos seus negócios, para se dedicar para o associativismo e para se dedicar para o setor. Tá bem. Giane, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, agradeço a presença de todos, agradeço as perguntas. Foi uma noite fantástica, muita informação, muita coisa para a gente pensar, digerir, pensar nos nossos negócios, tentar encaixar nisso tudo. Então é isso. Então, muito obrigado pela presença e encerramos por aqui. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada, doutor Auro, obrigada para todo mundo que participou aqui comigo hoje, obrigada, doutor Auro, inclusive, porque assim, se eu estivesse no ar na Rádio Gaúcha e tivesse estourado 24 minutos do meu tempo, já tinham me tirado do ar na marra, tá? Mas obrigada por deixar eu estourar e poder falar um pouquinho mais e responder as dúvidas do pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.